Fala galera, mais uma vez com vocês aí, e a gente fica à toa no final de semana e começa a surgir umas ideias, e dessa vez eu resolvi fazer um vídeo para vocês a respeito de livros que abordam o tema heavy metal. Heavy metal como rock em geral, né? Então eu separei algumas biografias e alguns livros que justamente abordam esse tema que todos nós somos apaixonados, né? Então eu vou começar citando esse livro aqui, ó, Barulho Infernal, a história definitiva do heavy metal. Muito completo este livro e ele tem uma didática diferente. Como assim uma didática diferente? Esse livro ele não tem aquele texto contando história. O livro ele traz vários depoimentos de inúmeros artistas consagrados do heavy metal, do hard rock, do thrash metal, que através das entrevistas que eles cederam, vai traçando um panorama geral do heavy metal. Então, um livro bem completo, ele aborda desde os primórdios do heavy metal até o hard rock, thrash, death, black metal, inclusive outros gêneros não muito comentados como metalcore, o hardcore. Então é um livro bem completo. A leitura é uma leitura fácil porque são vários trechos de entrevistas, né? Então ela é bem fluida e eu recomendo a todos vocês esse livro aqui. Eu esqueci de falar o nome do autor, né? É o John Wiederhorn e Catherine Taman. Vou colocar aqui pertinho, não sei se dá para vocês verem, mas vocês colocando Barulho Infernal, a história completa, né? A história definitiva do heavy metal, com certeza nas melhores livrarias já vai aparecer esse livro aqui que eu recomendo para vocês. Um outro livro que eu recomendo, que é uma banda que trata-se de uma unanimidade no heavy metal, na verdade no thrash metal, que é o Slayer, e eu recomendo essa biografia do Slayer, O Reino Sangrento do Slayer. O autor é o Joel McIver, e é muito legal essa biografia do Slayer, ela é bem completa. Essa biografia começa a falar sobre a origem familiar de cada um dos membros do Slayer, conta a entrada e a saída do Dave Lombardo, conta sobre a formação das capas icônicas dos álbuns do Slayer, conta a respeito da enfermidade que acometeu e levou o Jeff Hanneman. Então é um livro bem completo. Essa aqui, na verdade, é a primeira edição. As edições posteriores já conta com um livro com mais fotos, já conta até com um maior número de páginas. Porém, obviamente, o texto é o mesmo. As edições foram se melhorando com os seus respectivos lançamentos. Esse livro aqui, para mim, ele é o mais completo a respeito de contar a história do heavy metal como um todo. Chama-se, do Ian Christ, chama-se Heavy Metal, a história completa. E esse livro ele é maravilhoso, conta os primórdios do heavy metal, bem como vai passando pelas inúmeras fases, heavy, thrash, death, black, enfim. É um livro muito bem escrito pelo Ian Christ, recomendo a todos, bem completo esse aqui. Um outro livro que eu queria destacar digamos que seja uma biografia do Max, né, que é o Max Cavalera, My Bloody Roots. Muito bacana esse livro. Agora, vale a pena mencionar, né, obviamente, a posição do Max a respeito da banda Sepultura. Mas vale a pena ler, o Sepultura tem uma biografia que leva em consideração o histórico do Andres Kisser com relação à banda, que também é bem interessante. Agora esse do Max é bem bacana.
E o do Max também tem vários trechos interessantes, sobretudo ele mete o pau no Paulo Xisto Júnior. Nós sabemos que realmente ele não é um exímio baixista, mas o Max desce o cacete nele, fala que ele não tocava nada, que os produtores é que tinham que gravar o baixo, enfim. Mas é um livro muito bacana, muito direto, muito sincero do Max Cavalheiro. Essa biografia que eu recomendo, que é o rei dos riffs, né? Tony Iommi, a minha jornada no Black Sabbath. Recomendo a todos esse livro aqui do Tony Iommi. O nome do livro é Iron Man. E esse aqui, cara, é completo mesmo. Conta a formação, né, do Tony Iommi, como a Inglaterra estava na época do lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath, a questão industrial, aquela parte histórica toda. Conta sobre o acidente que tirou um pedaço do dedo do Tony Iommi, como foi a recuperação dele, como ele se adaptou para tocar novamente o instrumento. O chefe dele deu um CD do Django Reinhardt, que era um violinista de jazz. Ele ouviu, se sentiu animado e voltou a tocar. Então é muito completa essa biografia do Tony Iommi, eu recomendo a todos. Esse livro aqui é do Sérgio Pereira Couto, Segredos e Lendas do Rock. E por que eu estou colocando esse aqui? Porque é um livro fininho, uma leitura fácil, e ele vai contando e desmascarando inúmeras teorias da conspiração, né? Dentre elas que o Jim Morrison do The Doors estaria vivo ainda, a questão da morte do Elvis Presley. Então é um livro esclarecedor para tirar esses inúmeros mitos que circundam as personalidades do rock. Então acho bem bacana esse livro também. Saindo um pouco do metal e vindo para o rock nacional dos anos 80, esse livro aqui, B-Rock, do Arthur Dapiev, eu recomendo também, porque ele conta sobre o boom das bandas de rock nacional dos anos 80, né? Os anos 80 para o rock nacional foram anos muito criativos e o rock nacional realmente estava em alta, né? Temos inúmeras bandas, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Celso Blues Boy, bandas que hoje não são tão conhecidas, mas Hanoi, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, enfim. E ele conta e esclarece o porquê que houve esse boom do rock nacional, que na época contou com o jabá e o apoio das gravadoras, conta histórias de bastidores do rock nacional. Então é um livro bem bacana nesse sentido aí. Esse livro aqui, não poderia deixar de citar, cara, que é o Iron Maiden Run to the Hills, a biografia do Iron autorizada. Então, só para início de conversa, né, do Mickey Mal. Mickey Uol, né? Mickey Mal, não, desculpa, Mickey Uol. Só quando a gente fala que é uma biografia autorizada, a gente já fica com ar de autoridade quando pega o livro, porque contou com a anuência do Iron Maiden. Então é uma biografia completa, aborda as fases do Iron Maiden, formações, algumas discussões que aconteceram no desenrolar da banda, e eu acho bem bacana. O que eu quero ressaltar é o seguinte: a biografia autorizada ela é excelente porque contou com o apoio do pessoal da banda, mas as biografias não autorizadas eu acho interessante porque pelo fato dela não ser autorizada, talvez ela conte alguma história, alguma treta que a banda não queria que fosse divulgada e na verdade foi. Então a gente tem um problema. A biografia autorizada, a banda só quer contar coisas boas que ocorreram, né? As tretas, os pepinos, eles não querem comentar. E a não autorizada comenta outros fatos que na verdade os fãs anseiam em saber. Então essa aqui é a autorizada do Iron Maiden, bem bacana também. Vou falar sobre esse aqui, Bruce Dickinson, né? Uma autobiografia, biografia contando
sobre o Bruce, esse personagem emblemático, e uma pequena frustração que talvez vocês ao lerem a biografia terão, eu pelo menos tive, foi que quando eu li essa biografia eu esperava um assunto só relacionado ao Iron Maiden. E na verdade a biografia é sobre a figura icônica do Bruce Dickinson e a atuação dele nas diversas áreas. Então você vai ver que muita coisa sobre o Bruce Dickinson, piloto de avião, sobre o Bruce Dickinson esgrimista, sobre o Bruce Dickinson empreendedor. Então talvez o fã do Iron fique um pouco frustrado porque ele quer saber só do Bruce, no Samson, depois no Iron, por que saiu, por que voltou, enfim. E ela aborda essas inúmeras outras áreas que o Bruce atuou. Mas mesmo esse fato não tira o brilho e a importância dessa autobiografia lançada pelo Bruce Dickinson. Então também recomendo a todos. Fechando, essa biografia foi a última que eu li, recentemente terminei de ler, que é essa aqui, Cliff Burton, A Vida e a Morte do Baixista do Metallica, que é do Joel McIver também. Cara, e essa biografia ela me surpreendeu positivamente. Por quê? Porque ela conta muitos detalhes que eu desconhecia do Cliff Burton. Só para contar alguns trechos, né? Primeiramente, na época que ele era do Metallica, né? Que ele foi do Metallica, enfim. A gente nota precisamente que ele era o cara mais estudioso e mais focado realmente na música. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que as influências dele, eu achava que eram influências totalmente metálicas, né? Tipo, bandas de heavy metal, não, ele curtia outros sons. Por exemplo, ele curtia o Lynyrd Skynyrd, ele curtia o Eagles, ele curtia muito jazz, cara, ele curtia muita música clássica, sobretudo dois compositores. Quais seriam eles? O Paganini e o Vivaldi. Então ele era um cara de um conhecimento musical que se destacava se for comparado aos demais membros do Metallica. E ele era um cara que era um profundo estudioso do instrumento. Ou seja, enquanto os caras, ele ia no ensaio do Metallica na casa que o Metallica tinha alugado, fazia o ensaio, e quando terminava o ensaio os caras tampavam na cachaça, notadamente o James Hetfield e o Lazar Rich, e ele voltava para a casa dele, que ficava próxima à mansão do Metallica, lá onde eles tocavam, e voltava a tocar, cara. Então o cara, ele era um obstinado. E um outro detalhe que esse livro fala, que eu achei super interessante, é que com relação às linhas de baixo dele, existem no livro menções técnicas a respeito das linhas de baixo. E o livro fala, olha, na música tal, nos 3 minutos e 50 segundos, você pode notar que o Cliff Burton usava a técnica de baixo denominada tal. Então, para o cara que toca baixo, é um prato cheio, porque o cara vê e começa a entender como o Cliff Burton era um exímio músico, cara. Então, vale muito a pena essa biografia dele aí, que é o Cliff Burton. Só mostrar de novo, porque eu gostei muito desse livro, cara. A Vida e a Morte do Baixista do Metallica, Cliff Burton, do Joel McIver. E finalizando, eu quero apenas mostrar para vocês uma revista, que é essa aqui, ó, PZ, que na verdade o nome dessa revista aqui é Poeirazine. Essa é uma revista antiga, muito antiga, mas que até hoje tem as edições dela, capitaneada pelo Bento Araújo, que é um profundo conhecedor musical. Inclusive esse programa do Casa Gastão começou com a apresentação do Bento Araújo, era ele que fazia as resenhas dos temas. E essa revista Poeirazine, ela é importantíssima para quem curte, na verdade, o rock dos anos 60 e 70. Então eu recomendo a todos essa revista Poeirazine. Não estou recebendo nenhum royalty por isso, não estou recebendo absolutamente nada, mas é uma revista que traz um conhecimento muito vasto nessa área aí. Galera, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria comentar e abordar
essas situações aí. Fiquem com Deus, um grande abraço e sempre metal na cabeça.